compondo a equipe da SES, na condição de secretário adjunto, né? Justificar a ausência do secretário Dr. André Mota Ribeiro. Ele está em compromisso no município de Jaraguá, hoje pela manhã, e agora à tarde no município de Itajaí. Então, nesse momento, a gente agradece a presença de todos vocês e eu passo a palavra para as considerações iniciais do nosso presidente do COSEMES, Dr. Manuel. Boa tarde a todos. Sempre é uma satisfação poder estar reunidos com os secretários municipais e as suas representações nesse momento. E poderemos dizer que essas reuniões, apesar de, para a minha idade, me serem um pouco incômodas, porque acabo não me acostumando com elas de forma completa, mas acabarei aprendendo os detalhes e daqui a pouco pode ter certeza que eu estarei afinadíssimo, né? Mas, de qualquer forma, desejo a todos uma boa reunião. Ok, obrigado, presidente Manuel. Vamos, então, para a pauta da nossa reunião, né? O item 1, aprovação da ata. Nós temos 4 atas para aprovar. A ata da reunião ordinária 244, realizada em 10 de dezembro de 2020. A ata da reunião extraordinária 241, realizada no 18 de janeiro de 2021. Ata da reunião extraordinária 246, de 25 de janeiro de 2021. E a última, ata da reunião extraordinária 247, do dia 12 de fevereiro de 2021. Então, eu coloco em aprovação as 4 atas. Todos os membros CIB devem ter recebido, conforme informou a nossa secretária executiva. Coloque em aprovação por parte do COSEMES, Dr. Manuel. Coloco em aprovação aos colegiados a aprovação dessas 4 atas citadas, 244, 246, 246 e 247. Se tiver algum empecilho, elas foram enviadas com tempo hábil, talvez um pouco apertada apenas a última. Não havendo nenhuma reclamação, pela parte do Conselho, considero elas aprovadas. Da parte da SES também considero as atas aprovadas. Tá. Partimos, então, para o item 2, temas para deliberação. Item 2.1, encontro de contas da oncologia, segundo trimestre. Doutor Manuel, se me permite, o Eduardo está conosco. Eduardo Macário, tu queres falar sobre o item que tu pediu inclusão agora no início? Ou tu pode ficar conosco e esperar nós deliberar os 2 primeiros itens e depois tu fala? Não, eu posso ficar em respeito aí à ordem, eu posso ficar no final. Ok, obrigado, Macário. Eduardo, então, nós já tínhamos concordado contigo. Nós já tínhamos concordado que ele passasse em primeiro lugar. Se ele quiser, ele pode explanar, por favor. Vocês que decidem aí, eu fico à vontade. Nós já tínhamos concordado, Macário. Pode falar. Tá, então tudo bem. Eu vou fazer rapidinho, eu espero que seja bem rápido. Na verdade, assim, é só para passar um informe e pedir uma deliberação dos senhores. O Ministério da Saúde nos informou que as próximas doses da campanha de vacinação contra a Covid serão encaminhadas somente no dia 23 de fevereiro, ou seja, na semana que vem. Então, nós não temos perspectiva nessa semana, e nem no início da próxima semana, de encaminhar novas doses para iniciar novos grupos de vacinação. É importante colocar que a vacinação ela não parou no estado, né? Lembrando que continua a vacinação das segundas doses, nós estamos encaminhando, normalmente as segundas doses elas continuam, e eu precisava, acho que é o único ponto que a gente precisava discutir no momento, de que forma que a gente vai conduzir a vacinação dos trabalhadores de saúde que ainda faltam ser vacinados. Então, a partir das próximas remessas, nós iremos encaminhar
os grupos prioritários que foram definidos pelo Ministério da Saúde, muito provável vai ter os 80 anos a 89 anos e mais uma proporção de doses para os trabalhadores de saúde que ainda faltam vacinar. Lembrando que o próprio secretário André pediu um quantitativo de doses adicional para a população de trabalhadores de saúde daqueles municípios que ainda precisam vacinar, principalmente Florianópolis, Joinville e outros municípios que ainda têm um percentual de vacinação de trabalhadores que ainda é muito grande a ser vacinado. Isso ainda estamos aguardando o posicionamento do Ministério da Saúde, mas eu queria já ver com os senhores e deliberar de como vai se dar a vacinação dos demais trabalhadores de saúde, porque aí a gente fecha o grupo dos trabalhadores e não precisa mais pensar em deliberação. O que eu proponho para os senhores, eu estou aqui com a proposta, são os seguintes passos. Eu gostaria, se alguém me permitir compartilhar a tela, eu queria compartilhar a minha tela aqui com uma proposta que eu levo para vocês. Só um pouquinho, eu vou liberar aqui. Tá, Mauri, obrigado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ok. Então, essa é a... Vou compartilhar, espero que vocês tenham olhado. Então, nós já passamos... Estão todos vendo? Sim, estamos vendo. Ok. Então, nós já vacinamos boa parte dos trabalhadores da linha de frente, que são os trabalhadores em hospitais, clínicas, entre outros. Principalmente os que fazem atendimento clínico. Então, nós queremos agora avançar com a vacinação dos demais grupos. A nossa proposta é que, além daqueles trabalhadores que já fazem parte das das 3 deliberações anteriores, que com a chegada das novas doses, a gente possa incluir esses critérios de priorização. Primeiro, os trabalhadores de saúde que atuam nas áreas de vigilância em saúde, principalmente epidemiológica, sanitária e laboratorial. A gente sabe que o pessoal da sanitária, da epidemiológica e do laboratório, eles estão sendo bastante exigidos, né? Principalmente o pessoal de campo que está fazendo as inspeções. Depois, os trabalhadores de saúde que atuam em clínicas, hospitais, ambulatórios, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde estratificados por idade, e aí eu vou explicar um pouco o critério de estratificação por idade um pouco mais à frente, mas o que eu estou querendo amarrar aqui é que, por exemplo, chegando num posto de vacinação, o critério que o vacinador iria solicitar, além da carteirinha do trabalhador de saúde, seria um certificado, uma certificação de que aquele trabalhador de saúde ele trabalha num CNPJ específico, e aí ele, tendo a comprovação de que ele trabalha numa clínica, num hospital, seja ele público ou particular, naquele momento ele seria um critério de priorização. Como um terceiro critério de priorização seriam os acadêmicos da área de saúde em estágio curricular que atuam em hospitais e unidades de atenção primária, clínicas e congêneres. E, por fim, os trabalhadores de saúde que atuam em contatos domiciliares ou demais trabalhadores de saúde autônomos estratificados por idade, que aí você pegaria todos, ao final, todos os trabalhadores de saúde, independente se eles atuam de forma autônoma, em geral, que com isso a gente cobriria 100% dos trabalhadores de saúde descritos lá pela deliberação do Ministério da Saúde. E como critério de estratificação, nós pensamos assim, dependendo do número de doses que forem encaminhadas, como a gente já teria essa deliberação, a gente poderia, de posse disso, por exemplo, a gente colocaria trabalhadores de saúde com 60 anos ou mais, e aí fechou os 60 anos ou mais, abriria para 50 e 59 anos, 40 a 49 anos, 30 até 39 anos e 20 a 29 anos, por exemplo. Aí depois, para os autônomos, seria esse mesmo tipo de estratificação. Daria um certo nível de organização para os municípios fazer as suas vacinações
ao mesmo tempo que teria um critério único estadual para os profissionais de saúde que poderiam, para a vacinação dos profissionais de saúde que poderiam ser vacinados, todo mundo saberia qual seria o momento e, na medida em que novas doses chegassem, esse seria mais ou menos o critério e a gente não precisaria mais deliberar em relação aos demais trabalhadores de saúde. Essa é a proposta que eu coloco para os senhores para tentar abarcar e realmente resolver de vez e dar uma ordenação para todo o Estado em relação aos demais trabalhadores de saúde. Para os outros grupos, continua isso, chegando doses, o Ministério da Saúde deliberando que essas doses serão definidas para os grupos dos idosos de 80, 89 anos, 75 anos ou mais, para os doentes crônicos, para os idosos de 60 anos, essas doses serão direcionadas além daquele resíduo que ele sempre vai entregar até que a gente complete os trabalhadores de saúde. Então, eu fico aí à disposição da consideração dos senhores sobre essa proposta que foi levantada aqui pela área técnica. Ok, obrigado, Eduardo. Doutor Manuel, doutor Eduardo. A palavra está com o COSEMES, A pergunta que eu lhe faço, doutor Eduardo. Ok, muito obrigado. Doutor Eduardo, eu lhe faço uma pergunta. Eu tenho visto que muitos secretários têm sentido muita dificuldade em dar explicações ao pessoal das academias que insistem em dizer que eles trabalham em saúde porque eles fazem prevenção de saúde. Tá? E vejo que, aonde colocou-se no quarto item, trabalhadores de saúde que atuam em contatos domiciliares e demais trabalhadores de saúde autônomos, estratificados por idade, com certeza eles vão querer se enquadrar nesse quarto item. Poderia ser melhor especificado, dizendo que os trabalhadores de saúde que têm CNES ou coisa parecida. O que é que o senhor acha? Porque, na verdade, os educadores físicos, eles também são enquadrados como profissionais de saúde, também. Então, poderia ser uma opção colocar como CNES, mas, de qualquer forma, eles também são trabalhadores de saúde, podem ser enquadrados como autônomos. O ideal, o que eu quis separar é o seguinte, eles são trabalhadores de saúde, mas os que atuam em hospitais, que têm um CNPJ ou em clínicas específicas, eles têm um critério de priorização, eles são priorizados em relação aos demais. Eu quis separar exatamente isso, ou seja, dizer que eles também serão vacinados, mas como um critério, a gente começa com os que têm CNPJ, que tem uma matrícula. Por exemplo, o educador físico que trabalha numa clínica, fazendo fisioterapia, que está ligado a uma instituição de saúde, ele entra num critério de priorização 2, mais o trabalhador, o educador físico, que entra como profissional autônomo, que é personal trainer de uma academia, ele também vai ser vacinado como critério 4. E assim, sucessivamente. Por exemplo, esses são os critérios que a gente colocou. Eu estou submetendo para os senhores justamente para a gente pensar qual seria a melhor forma da gente deixar isso bem claro, justamente para que a gente não tenha mais margem de interpretação, para ficar uma coisa clara, ampla e que todo mundo entenda e que não gere mais confusão do que já gerou em relação às próprias secretarias municipais de saúde. Mas essa é uma opção. Doutor Eduardo, o senhor acabou de deixar bem claro nessa sua explicação, só que deveria estar constando isso nos itens 2 e 4. É a minha maneira de entender. Ficou muito claro do jeito que o senhor explicou, só que lendo o 2 e o 4 não fica tão claro quando o senhor explica. Posso falar, Manuel? Presidente? Claro. Bom, boa tarde, Eduardo, boa tarde, demais colegas. Em primeiro lugar, eu vou ser um pouquinho repetitivo e talvez redundante em algumas situações aqui. Nós tivemos uma reunião anterior lá da primeira deliberação que a gente fez, que nós falamos
na CIB, que nós vacinaríamos primeiro toda a fase 1 para depois avançar na fase 2, e que os municípios menores, quando eles acabassem essa questão dos trabalhadores de saúde, nós teríamos um pouco maior a quantidade de vacinas para os municípios maiores vacinarem. Eu entendo que depois teve toda uma mudança, uma alteração do Ministério da Saúde, vindo a questão dos idosos, a pressão é muito grande, isso tudo a gente entende, teve uma discussão bastante grande na nosso grupo do COSEMS, e tudo é compreensível. Nesse momento de crise e dificuldade, a gente vai ter que se adaptando aos poucos. Eu volto a reforçar a questão do seguinte, por exemplo, os municípios que são maiores e que têm uma complexidade maior de saúde, tem maior número de profissionais ou pessoas que trabalham na área da saúde e, ao mesmo tempo, eu tenho aqui, por exemplo, na minha cidade, 30% dos que trabalham na saúde são de outros municípios da região, não são somente do município sede. Então, tem esses detalhes. Eu acho que a gente tem que reforçar essa situação e aumentar um pouco esse quantitativo para que a gente finalize os que trabalham na área da saúde. Vencido esse ponto, com relação à descrição que está feita aqui, eu acho perfeito, acho que está bem tranquilo, tem que melhorar um pouco só a descrição, como o Dr. Manuel coloca. Eduardo, é o seguinte, quando você coloca ali o critério de estratificação, 60 anos e mais. Então, nós começaríamos lá, 1, 2, 3, 4, 60 anos ou mais. Finaliza, 1, 2, 3, 4, 50, 59, vai assim por diante. É isso, né? Tá? Só para eu finalizar, daí depois para colocar a situação, a gente tem avançado, obviamente, na vacinação, tentado evoluir sempre. Vacinamos já ontem 536 pessoas entre 85 e 89 anos aqui em Tubarão. Então, a gente está avançando na medida do possível. A maior reclamação que a gente tem dos pedidos vem dos trabalhadores de saúde. Vem, por exemplo, dos médicos que estão atendendo em consultório. Vem dos dentistas que estão atendendo em seus consultórios também. Então, acho que a gente vai ter que vencer essa etapa para minimizar um pouco a reclamação. Tudo é compreensível na questão de que nós não temos doses suficientes. Mas isso tudo bate na nossa porta e a gente tem que ficar respondendo o tempo inteiro, assim como vocês também têm que responder no Estado algumas pressões que a gente faz aqui. Mas eu acho que, estando bem descrito isso e definido, eu concordo com essa deliberação, eu acho que nós temos que avançar com esses profissionais de saúde, mas eu só peço que se faça essa avaliação. Eu sei que os municípios menores, em alguns momentos, podem reclamar também, de que os maiores vão receber um pouco mais, mas eu acho que é compreensível e a gente já tinha deliberado isso em algum momento lá atrás. Muito obrigado. Não, é exatamente isso, Dácio. A ideia é que a gente consiga avançar na vacinação dos trabalhadores de saúde mediante a quantidade de doses que a gente receber. Se a gente receber uma quantidade de doses que eu possa direcionar para completar essa etapa, ótimo. Mas se a gente não receber, tem esse critério, pelo menos fica transparente. A ideia é realmente essa, trabalhadores de saúde da vigilância em saúde, começa do mais idoso para o mais jovem. Trabalhadores de saúde que atuam em clínicas e hospitais, aí pega os dentistas, a clínica particular, etc. Mesma coisa, do mais idoso para o mais jovem. Acadêmicos, que aí acadêmicos que atuam em clínica, não é toda a escola de saúde pública, não. Eles vão ter que ter o comprovante. E aí os demais trabalhadores de saúde que atuam em contatos domiciliares e autônomos estratificados por idade. A ideia é exatamente essa. Não sei se de repente eu poderia colocar aqui, demais profissionais de saúde que atuam Aí talvez pudesse ser até se o demais profissionais de saúde, ou demais trabalhadores de saúde, você abre daí para todos, que não tem mais um outro grupo abaixo disso, né? Isso. Talvez já deixar assim, demais trabalhadores de saúde. Aí só deixa eu fazer, até para ficar bem clara essa situação. Por exemplo, grupo 1, você falou da idade, eu entendi, isso ok. Mas, por exemplo, quando você coloca 60 ou mais, nós vamos seguir o critério trabalhadores da área da saúde que atuam na área de vigilância em saúde, 60 ou mais, e aí a gente passa para 60 ou mais no 2, ou nós cessamos todos acima do número 1 para ir para o número 2? Isso que tem que ficar claro, né? Eu acho que seria exatamente esse o critério.
Você pega primeiro o pessoal da vigilância, a vigilância em saúde, e aí você esgota da vigilância em saúde. Você cria uma fila nele, Ok. porque a ideia seria pegar todo mundo da vigilância em saúde e esgotar, criar uma fila, organiza uma fila do mais idoso para o mais jovem, que atua, não é o aposentado, não. Talvez a gente poderia colocar lá, o pessoal que está aposentado, exclui os aposentados, os que estão... Que não estão na ativa, né? que não estão na ativa, são os trabalhadores que estão na ativa, porque senão vai vir o pessoal da aposentado, vai querer se enquadrar, não, é os trabalhadores de saúde na ativa, certo? Acho que vou deixar bem claro isso também na descrição da deliberação, e aí vai, para ficar bem claro, vou botar aqui, demais trabalhadores de saúde que atuam, não, demais trabalhadores de saúde, incluindo autônomos estratificados por idade. Ok. Ficou mais claro agora, Manuel? Tá, mas ali na observação, doutor Eduardo, ali o critério de sustentabilidade deverá seguir a seguinte ordem, e será para os itens 1, 2, 3 e 4, para que não haja problema. Entendi. Ou então, cada um dos itens acima deverá ser estratificado por idade da seguinte forma. Pronto. Cada um dos itens acima deverá ser estratificado por idade da seguinte forma. E aí vem a estratificação. Aí não tem esse problema de será que eu passo para o número 2 se já estou no 3? Não. A gente sabe que vai ter que esgotar cada item para poder ir para o seguinte. É perfeito. Certo? O Manuel coloca, é perfeito isso, porque assim, se você não deixar escrito isso, é como eu falei, um vai interpretar que vai fazer o primeiro acima de 60, o segundo acima de 60, o terceiro, o quarto, depois vai partir para o primeiro acima de 50 e assim por diante. Se não deixar claro, a interpretação é essa. E a gente sabe que assim, nossas equipes vão perguntar isso, né? Então, acho que deixa bem claro isso. Deve-se esgotar o grupo 1 para depois ir para o 2, para o 3, para o 4. Entendi. O óbvio tem que ser dito. Eu vou fazer um texto aqui melhor, eu vou buscar uma inspiração e aí eu mando para vocês. E lembrando que o outro item seria Legal. trabalhadores nativos. Isso. Deixa aflorar teu lado poético, que vai sair um texto legal. Okay. Manuel. Ok. Doutor Manuel. Tá bom. Pois não? É o Jean. Eu queria fazer um comentário sobre só essa situação. Oi, Jean. É que daqui eu não sei quem está falando. Tudo bem? Tudo certo. Como é que vai, Tudo certo. meu secretário vizinho? Tudo certo. Eu queria só fazer um comentário sobre essa situação da estratificação, doutor Eduardo. Por exemplo, eu tenho ainda uma média de uns 7.500 trabalhadores da saúde para imunizar, certo? Nós estamos fazendo, nesse momento, com as doses reduzidas, nós estamos fazendo 100% por agendamento, tirando os idosos acima de 90 anos. E isso, obviamente, que eu estou falando pelo município de Joinville, nós estamos numa situação um pouco diferenciada aqui, que eu demando tempo de desenvolvimento e abro as filas para agendamento. As filas estão sendo rapidamente preenchidas. Por exemplo, eu abri agendamento na quarta, quinta e sexta dessa semana na nossa central de imunização de 1.000 doses, e essas 1.000 doses foram preenchidas no sistema em 37 minutos. As pessoas acessaram e fizeram o agendamento. O que eu quero dizer com isso? Essa estratificação, ela me amarra um pouco nesse momento, porque ela demanda muito desenvolvimento da minha equipe para ficar fazendo controle. O que eu fiz nesse momento? Eu liberei para todos os trabalhadores de saúde, nesse momento, como eu tinha 7.500 para 1.000 vacinas, eu abri para trabalhadores de saúde que estavam registrados em CNES mesmo, para excluir aí nesse momento, os autônomos,
educadores físicos, de todos que estavam vinculados à Kinese, porque eu tenho concorrendo a essas vacinas vigilância em saúde, vigilância sanitária, unidades básicas, hospitais, clínicas particulares, consultórios médicos, e fica mais fácil de fazer a gestão, porque agora, inclusive, está sendo aprovado na Câmara de Vereadores, é uma lei de transparência que eu vou ter que nós estamos discutindo essa lei, obviamente, mas eles querem saber qual é a categoria que vai ser imunizada e a ordem de priorização. Então, isso gera um esforço nosso aqui, que é diário, porque os grupos a gente tem que liberar dia a dia, né? Vem 1.000, 2.000 vacinas. A gente vai ali e estratifica. O que eu estou querendo só fazer com esse comentário? Que a gente está gastando muita energia nesse controle que, por exemplo, hoje qual é a realidade de falta de imunizante para os profissionais de saúde? Eu sei que Joinville com 7.500 eu fecho. Então, se eu abrisse 7.500 vagas no meu sistema, deixaria aberto, estaria todo mundo fazendo o autoagendamento. É só porque, para a gente realmente, eu sei que depende dos imunizantes, das quantidades, está tudo certo, a gente está todo mundo na mesma página. Mas que realmente a gente priorizasse para passar rápido os trabalhadores de saúde, porque está gastando muita energia mesmo das equipes, entende? Para fazer esse controle. E todo dia eu respondo 5, 6 questionamentos de Ministério Público e Câmara de Vereadores, por que o seu João, de 65 anos, profissional de saúde, obeso, ele tomou a vacina e a dona Maria, de 70 anos, profissional de saúde, não tomou. Então isso, sabe, talvez eu estou falando aqui uma situação que é chovendo molhado, mas enfim, momento de comentar agora. Então, quanto mais regrinha fica para a gente mensurar, eu sei que é um filtro necessário, tudo certo, mas assim, eu em Joinville liberei trabalhadores de saúde nesse momento que tem cadastro em Kinese, porque eu já venci os trabalhadores de saúde com mais de 60 anos, já venci os trabalhadores de saúde com comorbidades, estou usando a regra, mais de 60, com comorbidades. Né? A gente já venceu todos os trabalhadores que trabalham em Covid, todos que faziam atendimento direto, e ainda me restaram 7.500 trabalhadores, né, dos 20.000 que a gente tinha. Então, é só para fazer esse comentário, talvez, é só um momento mesmo para desabafar aqui que quanto mais segmento a gente faz dentro de um processo, talvez na terça ou quarta-feira, doutor Eduardo, tu receba aí, sei lá, 70, 60 mil doses, sei lá, estou sendo otimista, e a gente consiga já resolver esses profissionais de saúde de uma vez e avançar para os próximos grupos que já estão pré-definidos, só para acabar esse retrabalho. É muito exercício nesse momento, em cima de pouca dose. Eu queria manifestar. O meu coordenador, ele quer. Doutor Manuel, a palavra está com o senhor, presidente COSEMES, e os membros CIB-COSEMES. Então, doutor Paraná, com o senhor a palavra. Então, boa tarde a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasado na reunião por uma pauta aqui da Secretaria, sobre vacina, inclusive, onde nós estávamos exatamente tentando fazer essa esquematização e muito preocupados que Florianópolis, por exemplo, não sabe quantos existem de trabalhadores autônomos em saúde, e se a gente for querer vacinar todas as pessoas que trabalham em consultório, nós não temos nem ideia do número que isso significa. E uma falta já na cidade para profissionais de saúde e com atuação direta, chamados ali do nível 1 e 2, uma necessidade de mais de 12.000 vacinas atrasadas. Por isso que eu acho que a ideia da estratificação por idade, nós chegamos à conclusão também que essa estratificação proposta e a estratificação por idade, e também com aquilo que o Jean colocou, né, que é muito importante, que a gente cobre um cadastramento no Kinese, para que, inclusive, nós possamos ter essa atualização do Kinese no nosso estado e a gente saber exatamente onde estão os profissionais e onde eles efetivamente trabalham. Então, eu acho que a ideia da estratificação ela é fundamental, porque cidades como Florianópolis não vão conseguir dar conta se abrirem indiscriminadamente ou se começarem a acontecer, como está acontecendo. Eu estou recebendo queixas que, de repente, tem cidade que está vacinando esteticista e Florianópolis não vacinou ainda nem o pessoal dos hospitais nem das maternidades.
A outra coisa, a minha preocupação para o Estado, novamente, dizer, para a gente não cair numa armadilha, é se os municípios começarem a avançar e não tivermos todos sempre no mesmo fator de vacinação, o que vai começar a acontecer é o chamado turismo de vacinação. As pessoas se deslocando de carro para os municípios que estão vacinando e criando uma desorganização total no sistema do Estado. Então, eu acho que nós precisamos, e a ISS, na distribuição das vacinas, fazer com que todos estejam na mesma toada. Porque se houver, como está acontecendo agora, notícias que na cidade e tal já vacinaram até a menina que trabalha no salão de cabeleireira de estética. Na outra cidade já vacinaram não sei o quê. Se começar esse tipo de situação, nós vamos perder um controle junto à opinião pública, um aumento da judicialização desse tipo de questão por parte dos órgãos de controle e passamos a ter uma circulação indiscriminada de pessoas, como já está acontecendo, por exemplo, conheço já aqui em Florianópolis conhecidos, que estão se preparando para ir para São Paulo, se São Paulo comprando passagem de avião, se São Paulo realmente abrir a vacinação para indivíduos de uma faixa etária menor. Então, para que isso não aconteça, para não ser longo, eu estou de acordo com a proposta, acho que primeiro precisamos vacinar todos os profissionais que têm o registro no CNES, por essas faixas com registro, e estratificados por idade. Eu acho que e todos nós, a Secretaria, acompanhar fielmente que ninguém passe, ou seja, eu recebi vacinas demais, quero passar para a próxima fase. Não, companheiro, você não vai passar para a próxima fase, você vai desordenar todo o esquema do Estado. Porque nós nunca fizemos uma campanha de vacinação dessa forma. Nós sempre fizemos uma campanha de vacinação no Estado, onde todos os municípios obedecem as mesmas regras e o mesmo público-alvo. Então, estou de acordo, gostei do trabalho do Macário, gostei dessa questão da idade, porque ela passa para a população que nós estamos preocupando, sim, com as pessoas de maior risco, mas eu acho que todos os municípios devem passar para a próxima fase, quando todos já estiverem vinculados à fase anterior. Era isso. Obrigado, doutor. Mais alguém pertencente à CIB? Cosens? Camille, do Meio Oeste, doutor Manuel. Assim, eu concordo com o doutor Paraná. Com a palavra, por favor, Camille. A gente já está discutindo isso há bastante tempo e a coisa não está andando, né? Porque tem municípios que estão à frente dos outros. Então, a gente já começou lá há um mês atrás discutindo esses critérios e a cada semana a gente está mudando. Então, se a gente definir hoje que esses são os critérios e que ninguém vai poder passar para a próxima fase, eu tenho um município aqui na região que não terminou os trabalhadores da saúde de linha de frente, enquanto outros já vacinaram todos os dentistas da rede privada e, como o doutor Paraná mesmo falou, alguns outros profissionais, né? Então, fica complicado. Municípios próximos, municípios que estão em regiões aí muito próximas e que os critérios estão sendo diferentes. Então, se a gente pactuar aqui que vai ser desta forma, que não se abra exceção para ninguém. Então, seguir a norma, porque senão a gente vai cair no descrédito, como disse o doutor Paraná, e a gente já está caindo no descrédito, porque um município fala de uma forma e outro de outra. Então, se for para todos, a gente pactuar e que tenha uma penalidade, uma maior fiscalização com esses municípios que estão já sempre à frente dos outros, né? Que alguma coisa errada tem. Clayton? Boa tarde a todos e a todas. Eu só que fiquei com uma dúvida na proposta apresentada e na discussão aqui, como é que fica os nossos profissionais de saúde com comorbidades. Porque nas deliberações anteriores, né, na 03, nós deixamos muito claro que os acima de 60 anos de comorbidades estavam no mesmo patamar. Então, eu queria escutar dos colegas e também a opinião em relação ao como é que nós trataremos os com comorbidades, porque esse é um público extremamente difícil, porque a pessoa ela tem que apresentar uma comprovação da comorbidade e tudo mais. Como é que fica esse público no meio dessa ordenação?
Desculpa, a minha Doutor Macário? proposta era, já corrigi aí, começa com 60 anos ou mais de comorbidades, aí vai descendo para seguir. Eu tinha esquecido de colocar, bem lembrado, Cleiton. Ok, não, obrigado. Porque daí eu acho que isso fica claro, né? Porque é um público que, para calcular o quantitativo nós temos uma dificuldade, né? Porque vai aparecer de diversas formas esse quantitativo. A gente pode imaginar um público de uma forma e de repente vai aparecer atestado, vai aparecer, a gente sabe como é que isso vai se proceder, né? Mas lembrando que tem vários com comorbidades que estão em trabalho remoto, né? Então, aí vai surgir uma outra questão que vai ser esses trabalhadores, daqui a pouco a gente vai ter que pensar em critérios para o retorno ao trabalho desses que estão em trabalho remoto a partir do momento que eles tiverem a segunda dose, tá bom? Mas é só para vocês terem ciência disso. Eduardo. Mais alguém da CIB? Ô, doutor Manuel, só queria perguntar uma coisinha aqui para o Eduardo. Aqueles 60 anos mais com comorbidade é independente da idade, daí como foi colocada lá na outra deliberação, né? Na outra dizia isso, lembra? Isso mesmo, eu vou Aí é escrever independente igual da a idade. outra. Certo, doutor Macário? Então, seu Manuel, se todos estiverem de acordo, eu vou finalizar aqui a redação, vou deixar a reunião seguir, né, se todo mundo tiver acordo, e ao final eu apresento a proposta do texto, até para a reunião continuar correndo, a gente não ficar polarizando com esse tema, tá bom? Certo. Então, deixa eu tirar Estamos aqui todos de acordo. Ok, deixa eu cancelar aqui. Obrigado aí, tá? Desculpa aí a intromissão. Eu vou mexer aqui e continue a reunião. Ok, obrigado, Macário. Então, da parte do COSEMES, de acordo com essa redação dessa proposta de deliberação, né, ao qual a gente estratifica todos os profissionais de saúde, e daí fique bem claro, né, a estratificação dos profissionais de saúde e quem são os trabalhadores de saúde já está descrito lá no plano estadual e nacional de imunização. Ali eles estão estratificados por o ambiente de trabalho, né? Então, talvez ali, Eduardo, eu não sei se no texto ali não está, eu não sei se tu pensou isso na redação, colocar que eles devam apresentar o CNPJ, né, para a gente encontrar o CNES, porque ali não, em nenhum momento nessa tua apresentação fala isso, só na tua fala, né? Então, de repente, às vezes o óbvio, ele precisa ser dito, né, porque as pessoas acabam não entendendo. Então, sim, eu vou escrever a deliberação e ao final eu apresento para vocês. tá ok. Então, da parte da Alexandre, SES... assim como remeter o que é comorbidade definida para os outros grupos também, que a gente sabe que essa será uma válvula perigosa dentro da área da saúde, né? Essa questão de ter comorbidades. Então, acho também qual a comorbidade, qual é a comorbidade, houver a mesma definição que existe já padronizada pelo próprio Ministério da Saúde. Exato. Obrigado, doutor Paraná. Ok, então, vamos dar sequência aos nossos temas para deliberação. Item 2.1, encontro de contas, oncologia, segundo trimestre de 2020, abril a junho de 2020. O último encontro de contas da oncologia. Então, eu acho que a Grace fala para nós sobre isso, né, Grace? Isso, eu mesmo. Posso apresentar? Então, boa tarde a todos. Pode. Apresentando aqui o encontro de contas do segundo trimestre de 2020. Lembrando que a gente está na lógica aprovada, né? Assim que sai a última competência, a gente aguarda os meses para não ter reapresentações e fazemos o encontro de contas. Então, vou botar aqui na tela um mais resumido, porque o estudo mesmo a gente apresentou na Câmara Técnica, não teve retorno, provavelmente, acho que o COSEMES já avaliou, estava todos os valores certinhos. Vou botar aqui em tela, então, a minuta da deliberação.
aparecendo? Está aparecendo a pasta, Grace, Sim. não é o arquivo. Pasta? Pois é, quando eu abri ali, deixa eu fechar isso aqui. Abre ele primeiro, depois a pasta. compartilha só o arquivo. Eu abri, a pasta está aberta aqui na minha pasta. Que tu colocou compartilhar a tela, aí ele está na tua tela, não no arquivo. Ah, então como é que eu compartilho? Eu vou tirar compartilhamento aqui só um pouquinho. Tá. Está aberto aqui na minha área de trabalho. Por isso que eu não estava achando. Agora foi? Agora deu, agora deu. Então, Deu. esse aqui é Agora deu. das deletivas, aqui da ONCO. Então, a minuta de deliberação, aqui um resumo, né? Os 3 itens que fazem parte do encontro de contas, que é as cirurgias, químio e rádio. Então, aqui são os gestores, os hospitais sob gestão municipal, todos praticamente tiveram déficit, com exceção de Chapecó, e aqui a gestão estadual tiveram déficit Porto União e Tubarão, e tiveram superávit de Joaçaba e os hospitais da SES. Então, num condensado, como a gente tinha já instituído nas outras deliberações, a gente faz o remanejamento daqueles que sobraram para aqueles que faltaram. Então, a gente tem um impacto de 3.888.322,31, que foram produções a mais do que está nos termos de compromisso. Daí fica nessa lógica. Aqui em cima são aqueles que ultrapassaram, os hospitais, os gestores, e esses aqui que tiveram superávit. Então, fazendo remanejamento de um para o outro, a gente ainda tem um impacto, conforme a gente estabeleceu na penúltima, né, deliberação, a SES arca com esse impacto que passou de 2.098.705,44. Seria isso? Alguma dúvida? Já está o Manuel assinando aqui. Coloco para algum participando. Senhores secretários, assim, da parte de vocês, tudo bem? Grace, acho que não houve nenhuma manifestação dos secretários, pelo menos aqui no meu computador não escutei. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo, Grace? Sim. Estamos lhe ouvindo, doutor Manuel. Se da parte do COSEMP está consensuado, tem horas que da parte da SES. Ok. Da parte da SES também está consensuado, item 2.1, encontro de contas da oncologia no segundo trimestre de 2020. Passamos ao item 2.2. Oncohemato do Hospital Regional do Oeste, Chapecó, competência abril de 2021 e inclusão de oncohemato para as regiões do Meio Oeste e Alto Vale do Rio do Peixe. Então, esse também é meu. Tá na tela? Está na tela, Grace. Está na tela. Então, já tinha apresentado esse item já em outras câmaras técnicas. Essa é uma demanda que a gente solicitou à região do Grande Oeste, que já está no plano da ONCO, essas 2 regiões, que é o Meio Oeste e o Alto Vale do Rio do Peixe, que antes estava sendo atendido aqui na Grande Florianópolis, já estava no plano da ONCO, que eles deveriam ser atendidos lá no Regional do Oeste. Então, nós fizemos uma tratativa com eles, diante também aqui da superlotação do CEPOM e do HU para esse tipo de atendimento. Então, fizemos uma tratativa com eles. No primeiro momento era para ser fevereiro, começar o atendimento, e daí o hospital declinou com alguns problemas internos. Então, a partir de 1º de abril, essa população que antes estava sendo atendida aqui no CEPOM e no HU, vai para a região lá do Grande Oeste.
Então, o Meio Oeste e o Alto Vale vão lá para o HRO. Então, ficariam aqui o impacto, né, do remanejamento, sairia da gestão estadual, como o CEPOM e o HU, e iria para a gestão municipal de Chapecó. Essa é a quantidade de consultas para essas duas regiões, e a químio também, essa quantidade aqui de quimioterapia. Ficaria no impacto de 77, 158 e 97 para ser remanejado da gestão estadual para a municipal de Chapecó. Grace, Camille do Meio Oeste. Assim, nós tivemos, tudo bem? Nós tivemos também uma deliberação da CIB, onde passou a oncortopedia para eles também. Sim. Nós não temos atendimento, eles mandam e-mail recusando os pacientes, dizem que foi uma decisão de que o Estado não conversou com eles e eles não estão atendendo os pacientes do Meio Oeste. Então, assim, teria que ver bem certinho se eles vão atender, porque a gente está, a onco-ortopedia, a gente está sem referência aqui na região. Eles são nossa referência, mas eles não estão atendendo. Vamos lá, Camille. Isso é uma inverdade que eles não sabiam da orto-onco, tá? Todos tiveram manifestação, eles mandaram um ofício dizendo que tinham condições de atender o Grande Oeste e também a região do Meio Oeste. E eles declinaram, faz 20 dias que eles declinaram, eles estavam prorrogando, eles iriam começar o atendimento em janeiro, isso tudo tem ofícios que eles encaminharam para a Secretaria Municipal de Chapecó. Então, eles estavam, daqui a 15 dias, vai ser dia 15 de janeiro, e assim foi, né? A gente teve bastante e-mails aqui solicitando o acesso. Só que a gente já tinha alterado todos os termos de compromisso, o valor já está desde então lá em Chapecó, então agora a gente está em tratativa com o CEPOM para retornar todos esses pacientes para cá. O CEPOM também tem problema de capacidade instalada, então ontem a gente teve uma reunião com o CEPOM sobre isso, eles ficaram de nos dar um retorno, na realidade não foi com o CEPOM, foi com a SUH, né? E eles ficaram de dar os retornos, se esses casos pontuais a gente poderia atender aqui, até que a gente corrigisse, né, as deliberações e buscasse também uma outra referência, né? Poderíamos ver com o pessoal de Jaraguá do Sul, que na época disse que tinha capacidade instalada de atender mais gente. Lages, o Tereza Ramos está em processo de contratação ainda de um processo seletivo de um ortopedista lá, mas não é para agora, né? Então, é a médio prazo. Então, a gente está correndo atrás do prejuízo, porque isso foi acordado através de ofício, eles mesmo disseram que poderiam atender a outra região, e agora aconteceu isso com o problema de um profissional, claro que a gente também entende, né? Que pode acontecer com qualquer um, e a gente está correndo atrás. Mas a gente queria a garantia, Grace, de que em 1º de abril, porque assim, faz todo o trâmite e vai para lá. Daí vai um paciente, 2, porque assim, sabe, a nossa região aqui é sempre... Sim. Camille, o ofício está ali, né? Agora só se botar, não sei, um pacto de sangue, porque... Eles têm o ofício também com ortopedia, entende? Daí na hora de atender não atende. Então, a nossa preocupação aqui do Meio Oeste seria essa, de a gente sair do local onde a gente tem o atendimento para ir para o local que depois a gente leva mais 3 meses, os pacientes vão para frente, vão para trás, e não sai. Eu também conversei, Camille, na realidade a própria regional conversou com Santa Terezinha também, que ali seria o melhor, né, ficar o pessoal da ortopedia. Então, eles ficaram de estudar, na época eu já tinha conversado com eles, quando a gente botou no HRO, eles disseram que não tinham um profissional, que não podiam atender essa demanda, e daí o Luiz conversou de novo com eles, e eles ficaram de se manifestar. Que bom que se ficasse ali, porque daí o paciente não teria que vir até aqui no CEPOM, né, para ser atendido. Vamos tentar que a gente consiga ir em Joaçaba. Okay. A hemato é diferente, porque Joaçaba não é habilitado, né, com a hemato. Não. Mas eu já falei também ali que eles podiam também agregar esse serviço da hemato. Daí ficaria tudo total em todas as regiões, né? Sim, seria o ideal.
Ideal. Mas é isso, vamos apostar que vai dar certo. Esse aqui dá Oncohemato. Mas que a gente não fique sem prestador, né? Porque depois, não é aqui, é ali, e os pacientes ficam 3, 4 meses ali Sim. né, sem ter o atendimento. Eu não sei se Chapecó está na reunião, faz parte dos membros, se quiser se manifestar. Deixa eu só pedir o seguinte, Camille, se houver restrição de acesso, tá? ou bloqueio de acesso, nos informem, tá? A gente precisa ser informado, porque o prestador, depois que ele assume, né? O prestador e gestor que assume, tem que ter o compromisso de o fazer, tá? Então, se houver restrição, nos informe que aí tem, a gente toma as devidas providências e tem as penalidades cabíveis, inclusive, ok? Obrigada. Ok. Aí eu fico na dúvida se boto isso em votação, porque fazer um consenso de uma coisa que depois não existe, fica complicado, né, Gretchen? Não entendi, doutor Manuel. Não, a gente não vai botar para deliberação. Colocar em votação para consenso. Algo que, na verdade, não existe, fica estranho. Manuel, na verdade, existe, não é? Nós recebemos os ofícios, inclusive, com compromisso, né? Da oferta. Então, se os ofícios não têm mais valor algum, aí não sabemos mais o que fazer, tá? Então, se nós não é só nós estamos numa discussão, né? A gente está passando aqui aquilo que já está de fato confirmado por ofícios, né? Está oficiado já, ok? Sim. Compromisso de fazer. Eu te entendo. Presidente Manuel, na verdade, os temas de deliberação, eles não são criados, né? Eles são frutos de todo um processo, como o Dr. Ramon acabou de frisar. A SES aqui tem todos os documentos, né, de aceite por parte de prestador, de gestor, toda a pactuação, né, todo o termo de garantia de acesso, ele tem que ser pactuado entre gestores e prestadores. Então, o que precisa agora é uma deliberação para oficializar todo esse processo. E a CIR também, né, Alexandre? Okay. A gente também... Então... O Manuel, inclusive, assim, a deliberação é mais um documento que nos dá poder depois para cobrar e para penalizar, tá? Então, acho que é importante deliberar. É o que eu ia dizer agora, depois da tua explicação. Sendo assim, a gente consensua como, né, de acordo, para que isso possa servir como uma forma de persuasão. Consensuado da parte do Algum Conselho secretário Manuel. Se algum secretário se colocar contra? Não. Consensuado, então. Consensuado da parte da SES, então, o item 2.2. Findado aí os nossos itens para deliberação, nós passamos ao item 3, homologações. 3.1, deliberações ad referendum, homologadas as deliberações 004/2021, Rede de Frios, 006/2021, PPI, 007, 2021, atualização de leitos, Covid, 008, 2021, campanha de cirurgias eletivas 2021, e 149, 2020, atualização dos leitos clínicos e de UTI adulto e pediátrico para atendimento Covid em Santa Catarina. Deliberação 150/2020, aprovar o pleito do município de Joinville que solicita aporte financeiro emergencial de custeio junto ao Ministério da Saúde. Deliberação 151, CIB 2020, incluídos recursos da saúde auditiva para as próteses. Recursos remanescentes da deliberação CIB 182/2019 e 011/2020. Deliberações CIB 146/2020 da gestão estadual para a gestão municipal dos municípios no valor total de R$ 254.610,73 para custear o serviço de saúde auditiva no estado até dezembro de 2022. Essas deliberações eu justifico aqui que tem algumas de 2020, porque nós não tivemos mais a primeira reunião ordinária nossa, né?
depois da última reunião ordinária. As 3 reuniões extraordinárias que nós tivemos durante janeiro e início de fevereiro foram extraordinárias em função do enfrentamento da Covid, e nós não tratamos desses detalhes como uma reunião ordinária. Passamos ao item 2.4, discussão e encaminhamentos, recurso, item 4.1. Oi. Só um pouquinho. É que a gente tinha incluído a PPI, eu não sei se não ficou na pauta. Ah, é verdade. Desculpa, Grace. Tu tinha ainda a PPI, né? Então voltamos. Tá, então voltamos lá. Pode falar para nós. Tá na tela, né? Tá na tela. Tá. Então, a PPI é bem rapidinha. Então, a gente está deliberando aqui a 4ª parcela, que é março de 2021. Então, a gente colocou aqui um item para consolidar o encontro de contas da ONCO, né, o remanejamento. A gente sempre repete, né, na deliberação da PPI, que a gente acabou de aprovar. Aqui são as alterações de fluxo, as solicitações dos gestores, então tiveram algumas aqui encaminhadas até o dia 10 de fevereiro, que incluímos aqui. Arroio 30, Bom Jesus, Cocal do Sul, Içara, Lauro Miller, Morro da Fumaça, Orleans, Salto Veloso, São João do Sul, Uruçanga e Vidal Ramos. Então, todas essas alterações. E aqui a gente só colocou também disposições gerais, que é aquele problema que deu no Ministério, que ele não considerou nossa 12ª parcela. Então, nessa deliberação aqui, a gente está retirando o que foi colocado na 3ª parcela, né? Quando a gente coloca ou retira, a gente tem que fazer os ajustes na próxima. Então, aqui a gente só está informando que a gente está fazendo esses ajustes nessa. Então, seria isso da PPI. Doutor Manuel, eu peço desculpa a todos os senhores e senhoras, né, porque acabei me passando aqui, esquecendo a PPI que a Grace ia apresentar. A PPI, ela é a pactuação programada integrada, né, e todo exercício ela acaba ocorrendo, né. Então, nós colocamos aqui sob a apreciação do COSEMS, doutor Manuel. Bom. Algum secretário tem alguma anotação a fazer? Não havendo nenhuma, fica consensuado com o consenso. Ok, obrigado. Consensuado por parte da SES também. Novamente peço desculpas, né, pela nossa falha aqui. Passamos ao item 4, discussões e encaminhamentos. Item 4.1, recurso Covid, portaria 3896/2021, recursos de R$ 32.623.321 reais com 31 centavos. Discussão na prévia para deliberação na CIB. Doutor Manuel, se me permite, eu vou fazer uma introdução aqui, até para contextualizar um pouco essa situação. Pode. E depois nós abrimos a fala para o COSEMS, né, para ver a manifestação de todos os gestores, né, do senhor como presidente e demais membros do CIB. Vou pedir depois da minha fala que a Carmen e o Dr. Ramon também falem um pouquinho, tá? Senhoras e senhores, nós estamos aí num momento bastante difícil no nosso estado. Todos vocês estão acompanhando, né? Em especial a realidade que a região oeste está vivendo. No domingo ainda o governador Moisés determinou a instalação do gabinete de crise no município de Chapecó. Secretário André e o chefe da Casa Civil, Heron, se deslocaram para lá na segunda de manhã para realizar essa ação do governo do estado naquela região, em função da gravidade da situação do enfrentamento da Covid lá. É uma situação bastante difícil, onde, sem disponibilidade nenhuma de leitos de UTI, vários pacientes aguardando em regulação, aguardando em pronto atendimentos, aguardando em UPAs, com hospitais de pequeno porte, com pacientes também graves em suas portas. Desde segunda-feira foi desencadeado, juntamente com uma série de atores, né, várias ações estratégicas, basicamente 2 estratégias bastante importantes que nós achamos, né, que é atuar na área hospitalar, ou seja, a possibilidade de ampliação de leitos de UTI e leitos clínicos,
e nós temos aí a real situação de 34 leitos novos até o dia de amanhã na região, e mais a possibilidade de 150 leitos clínicos novos, né? Tudo isso ação do governo do estado, assim como os municípios também colaborando, né? E todos os demais segmentos, né? Colaborando com a situação. Mas é uma situação bastante grave. A situação também não está nada confortável na Grande Florianópolis, né? Nós estamos atentos aqui. Hoje pela manhã, eu e o Dr. Ramon, e durante o dia já estamos fazendo visita em algumas unidades hospitalares, nos antecipando a talvez um cenário parecido com o que o Grande Oeste está passando. Então, tudo isso para contextualizar para vocês que até semana passada eu estava, enquanto presidente do COSEMES, do lado dos municípios. Agora estou aqui como secretário adjunto na equipe da SES. Mas ontem, em conversa com o Dr. Paraná, ele me falou, né? Eu falei para ele, olha, Dr. Paraná, acho que eu troquei de time. Ele falou, não, Alexandre, tu não trocou de time. Nós jogamos todos no mesmo time. Nós jogamos no time que se chama Sistema Único de Saúde. O nosso objetivo aqui continua sendo o mesmo enquanto eu era gestor municipal. Dar o máximo com a maior responsabilidade, utilizando da melhor forma os recursos públicos, sejam eles federais, estaduais e municipais, para que nós todos consigamos dar o atendimento, o acesso ao cidadão catarinense. Então, nesse momento, é um momento bastante difícil que nós estamos passando, e nós vamos discutir agora um recurso da Portaria 3896. O Estado, eu vou pedir para a Carmen e para o Ramon falar um pouco sobre esses recursos, o quanto o Estado já investiu, para nós contextualizar e para os senhores e senhoras gestores municipais entenderem que estamos fazendo a nossa parte, né? Nós estamos fazendo a nossa parte enquanto Estado. Eu acho que os números falam por si só, mas a gente vai trazer isso porque a gente quer dar toda essa transparência para que nós tenhamos aí sabedoria, serenidade, para que a gente faça as melhores escolhas. Então, eu peço, Carmen, Ramon, que vocês me auxiliem nessa primeira fala, e daí depois nós abrimos a fala para o COSEMES, na pessoa do presidente Dr. Manuel. Obrigado, secretário Alexandre. Eu vou, na verdade, me ater à fala relacionada ao custeio por parte da Secretaria de Estado da Saúde dos valores a título de incentivo de habilitação de leitos de UTI. Nós identificamos, foi pauta de várias discussões em câmaras técnicas, a possibilidade de que os municípios plenos, que são gestores de hospitais, pudessem, de alguma forma, contribuir ou assumir na totalidade, ou mesmo que parcialmente, o pagamento destes incentivos de habilitação de leitos, UTI Covid, naqueles períodos não cobertos por portarias ministeriais. Em diferentes situações foi refutado essa proposta por parte dos municípios. Então, o Estado, a certa altura, entendeu que precisaria assumir por conta que as unidades hospitalares estavam iniciando o fechamento indiscriminado de leitos de UTI em diferentes hospitais. Tá? E nós só conseguimos estar nessa situação, nesse momento, de ainda não experimentar desassistência, justamente porque resolvemos, então, financiar estes leitos. Pois bem, até 30 de novembro, esse ressarcimento significou ao Estado de Santa Catarina um valor aproximado de 22 milhões de reais repassados aos prestadores. O cálculo que nós fizemos de dezembro e janeiro, ele tem um impacto de 31 milhões 952 mil. Eu havia passado 32 milhões cento e alguma coisa na Câmara Técnica, mas entrou uma outra portaria ministerial e por isso subtraiu um pouco desse valor aí, tá?
O cálculo nesse momento é de 31.952.000 que o Estado vai custear de incentivo de habilitação de leitos de UTI nos diferentes hospitais do Estado de Santa Catarina. Isso somente das competências dezembro e janeiro. Nós temos ainda as competências fevereiro e março, de acordo com a validade da MP 231. Né? E, dependendo da situação, do cenário da pandemia, pode ser que, chegando em 31 de março, nós tenhamos que prorrogar ainda a validade desta medida provisória e entrar abril, maio, junho, pagando incentivo de habilitação aos hospitais, para bem de a gente ter aí o pool de leitos hospitalares que nos permite dar atenção aos pacientes e evitar a desassistência, como já experimentamos em outros lugares, não só no Brasil, como em outros países. Tá? Nós temos hoje um cenário, para vocês terem uma ideia, 86% de ocupação de leitos, ocupação global, leitos de UTI Covid no estado de Santa Catarina. Tá? Região Grande Oeste, região Grande Florianópolis, batendo no 100% de ocupação. Tá? As regiões Meio Oeste, Planalto Serrano e região Norte e Nordeste, superior a 90% de ocupação. A região Vale e Foz do Rio, entre 70% e 80% de ocupação. Somente o Sul, com uma condição um pouco melhor, mas todos os gráficos de todas as regiões apontam um crescimento exponencial de internações. Tá? O que significa dizer que isso está nos obrigando a fazer um trabalho de ampliação de leitos de UTI, como já foi citado aqui pelo secretário Alexandre. Mais leitos serão estruturados de UTI. E o Ministério da Saúde está com o freio de mão puxado em relação à autorização de novas portarias de habilitação. Tá? Portanto, o cenário é que, nas próximas competências, o Estado certamente terá que pagar valores ainda maiores do que estes que eu lhes passei, para manter os leitos, né, a título de incentivo de habilitação, para manter os leitos hospitalares ativos, funcionantes, atendendo e internando pacientes. Tá? Então, essa é a minha parte. Tá? Eu acho que a Carmen pode acrescentar outras coisas, mas essa é a parte que eu ouso colocar para vocês, que estes valores de custeio por parte do Estado de incentivo de habilitação serão valores bastante elevados. Certamente chegarão a superior a 100 milhões, eu acredito. Tá? Então, isso traz à luz aqui a discussão sobre esse valor aí de 32 milhões e alguma coisa, ok? Muito obrigado. Obrigada, doutor Ramon, obrigada, secretário Alexandre. Só para complementar o cenário das habilitações, no mês de janeiro, que o doutor Ramon apontou ali, a gente já tinha metade dos leitos praticamente somente com habilitação do Ministério. Nós tínhamos 418 leitos habilitados e os outros já custeados pela MP 231, que é o que o doutor Ramon comentou. Só que o cenário de fevereiro está muito mais difícil, são 124 só leitos que estão custeados por portaria ministerial com recurso de habilitação. Os outros, para chegar aos 700 e quase 800 leitos, o Estado já está responsabilizado pela medida provisória. E o cenário de março é pior ainda. Nós não tivemos nenhuma publicação de portaria no janeiro, nem fevereiro, e o cenário é zero habilitação em março. A sinalização que a gente tem, vocês até devem ter ouvido nos meios de comunicação, de que o Ministério está sinalizando com um possível repasse por produção. Não tivemos nenhuma informação de que tenha saído o documento, era para ter saído ontem alguma coisa, não saiu nada. Então, não tem, efetivamente, hoje, nós não temos nenhuma segurança de recurso por parte do Ministério. O que o Ministério nos diz? Que essa portaria que liberou o recurso agora, desses 32 milhões que saiu em dezembro, é também para custeio de leito de UTI.
Então, o cenário que ele diz é isso, eu passei esse recurso, não tenho recurso outro para passar para habilitação, e a perspectiva que a gente tenha uma sinalização por produção, que mesmo que ocorra, quando começar a baixar nossa taxa de UTI, de internação, nós vamos ter o mesmo problema que nós já tínhamos no passado. Nós não podemos estar mobilizando e desmobilizando o leito de UTI como se fosse simples montar equipe e estrutura. Nós sabemos que não é isso que acontece. Então, a nossa preocupação se mantém com uma estrutura que é uma estrutura cara, uma estrutura complexa que todo o Estado precisa. Esses leitos hoje, como diz o Dr. Ramon, provavelmente não serão suficientes para a demanda que nós vamos ter de internação hospitalar se o cenário que aconteceu no Grande Oeste se multiplicar, né, para as outras regiões do Estado. Acho que é isso, eu passo para o secretário Alexandre para que faça as suas considerações. Obrigada. Secretário Alexandre, me permita. Oi. Eu queria solicitar a Carmen, vamos fazer um cálculo em 30 segundos. Eu solicitar a Carmen que ela me informe novamente quantos leitos habilitados em fevereiro, Carmen, por favor. 124 em fevereiro, doutor Ramon. Então, veja, nós temos em tela leitos ativos 739. Se eu tiro os 124 que estão habilitados pelo Ministério, restam 615 leitos que terão que ser, o pagamento terá que ser pelo Estado. Cada leito desse são 30 dias. Então, mentira, são 28. Vamos fazer o cálculo de 28. Vamos multiplicar por 28. E vamos multiplicar por 1.600 a diária. Nós chegamos a 27.552.000 só na competência fevereiro, que provavelmente será o impacto do Estado, tá, pessoal? Então, é preciso entender. Até novembro, 22 milhões e alguma coisa, me perdoem que eu não tenho o valor exato, 22 milhões. Nas competências dezembro e janeiro, 31.952.000, essas duas competências. Na competência fevereiro, provavelmente teremos um impacto de 27, tá? 27 para 28 milhões. Então, é preciso entender essa lógica, né? E nós não podemos, tá? Não podemos diminuir leitos na rede, não é possível, tá? Na verdade, nós estamos no movimento de aumentar estes leitos, tá? Para não incorrer em desassistência. Era só isso, obrigado. Doutor Ramon, só um complemento dos 22 milhões de até novembro, ali a gente não está nem contando os nossos próprios, né? A gente teria que fazer um levantamento, quanto que são os próprios sem atendimento, com atendimento sem habilitação. Custo, né? Sim, isso não contando os próprios, evidente, porque senão o valor ele seria ainda muito maior, né? Com certeza. Tá? Obrigado. Obrigado, doutor Ramon, obrigado, Carmen, obrigado, Grace. Doutor Manuel, então, essa fala é uma fala simplesmente para nós trazer as claras, né? Eu acho que nós temos que trabalhar com transparência, os dois entes, né, federativos, municípios e Estado, que têm a responsabilidade de fazer a saúde pública no nosso Estado, sentado na mesa da CIB para pactuar recursos, que é o caso agora. Então, a gente precisa ter esses dados, esses números, para que nós tenhamos um entendimento e a gente faça, como eu falei no início, a melhor escolha, né? Isso eu acho que todos nós devemos buscar e eu acho que é o propósito de todos nós. Então, já foi apresentado em Câmara Técnica, o Estado de Santa Catarina já gastou uma cifra de mais de 351 milhões no enfrentamento da Covid. Mais da metade desses recursos foram de fonte 100 do Estado. Nós sabemos também que os municípios gastaram bastantes recursos de fonte 100, né, de recursos próprios. Nós sabemos que recebemos, né, o quantitativo de recursos federais e agora estamos discutindo mais essa pactuação. A proposta do Estado que a gente traz para a mesa da CIB é que, frente a essa situação, onde o Estado está custeando, frente a todos esses números que nós apresentamos, é que nós pudéssemos ficar com esse recurso para fazer a gestão e continuar mantendo toda essa assistência dessa estrutura de alta complexidade e garantindo acesso à população. Todos nós, e eu vejo que vários gestores estão presentes, né, na sala de reunião nossa, principalmente os gestores lá do Oeste, e eu, por ser lá do Oeste, durante esses últimos dias, a última semana, nós vivenciamos isso, vários colegas, ex-colegas, ligando e relatando a situação caótica, né?
Então, nós, enquanto Estado, nós queremos garantir a nossa responsabilidade na média e na alta complexidade. Isso foi sempre um pleito por parte dos municípios. Agora, nós precisamos ter recursos. E esses 32 milhões que está em pauta aqui, eu acredito que, se na proposta do COSEMES, que eu estava lendo aqui a ata da Câmara Técnica, talvez seria fazer uma divisão per capita, né? Senhoras e senhores, nesse momento, nós temos que ter sabedoria e gastar o recurso público, principalmente o recurso federal, o aporte federal para a manutenção do enfrentamento da Covid no nosso estado da melhor forma possível. No meu entendimento, se nós fazermos uma divisão per capita ou mesmo partilhar parte dessa portaria entre estado e município, e mesmo assim fazermos uma divisão per capita, pactuarmos na mesa da CIB, nós estaremos diluindo esse recurso e praticamente ele vai se tornar ineficaz em qualquer ação que seja. Esse é o entendimento da SES. Então, esse é o nosso posicionamento. Que todos vocês tenham a ciência de todos esse cenário, né? E por isso que a gente traz esses números, traz essa transparência, para que vocês entendam isso, a exemplo do que está sendo feito lá no Oeste. Então, eu passo agora a palavra ao presidente, Dr. Manuel, para ouvirmos, né, as considerações do COSEMES e então debatermos esse assunto. Dr. Manuel, a palavra está com o senhor. Olá, repito, hoje de manhã, está me escutando? Sim, estamos lhe escutando. Estão me escutando agora? Sim. Sim. Hoje de manhã, está escutando? A Grace parece que está, né, Grace? Sim. Então, é que a impressão que me dá aqui é que ninguém está me escutando. Vai lá. Acho que existe uma defasagem no tempo, né? Mas hoje de manhã foram ouvidos os secretários de saúde, seus prós, seus contras, o que cada um deles teve a apresentar, e não houve um consenso na aceitação da proposta da SES para esses recursos de 32 milhões. Ainda bem que está nas discussões de encaminhamento, não está exatamente no tema de deliberação, o que permite que nós possamos receber por parte da Carmen, né, alguns indícios, não seriam indícios, seriam provas da utilização desse dinheiro, da necessidade, né, e aonde vai ser aplicado de uma forma bem transparente, para que eu possa dizer, né, que houve consenso. Na verdade, não importa a minha impressão pessoal, o que importa é que na reunião prévia do COSEMES não houve consenso sobre isso. Muito pelo contrário, consensuou-se em que houvesse a partilha proporcional, como está prevista, como foi colocada num documento que é uma proposta de divisão por parte da SES para os municípios, né? Foi falado a respeito de que ia haver uma diluição muito grande dos recursos, que os recursos diluídos não iam ter aquele impacto na assistência ao Covid, o que foi exatamente contestado. E, como representante de todos os municípios, eu tenho que dizer que isso irá para a deliberação, né, desde que haja um maior aporte de provas. Me perdoe a palavra, que não seria prova, que isso aqui não é um julgamento, né, de informações, de transparência, para que os municípios possam, de fato, abrir mão desse recurso que eles consideram seu em, no mínimo, 80%.
Era isso, secretário Alexandre. Agora, eu quero deixar... Tá? Eu falei em nome do que aconteceu na prévia. E agora eu gostaria de deixar a palavra para se algum dos componentes da CIB, pela parte do COSENS, quisesse se manifestar. A palavra está com vocês. Por favor. Presidente Manuel, sua explanação foi bem clara. Como membro da mesa, entendo que repassou perfeitamente conforme foi acordo, conforme foi discutido na prévia. Eu acho que eu vou falar como mais velho, né? Sou mais velho aí, então vamos lá. Mais experiente. O que nós estamos observando, novamente, é que quem cabia essa conta era o governo federal. O governo federal que devia estar pagando essa conta e não paga. Quando ele não paga, ele transfere para o Estado. Quando o Estado diz que não tem dinheiro, ele passa para o município. Só que o município não tem que passar para ninguém. Ele não tem como passar para mais ninguém. Ele é a última ponta desse processo. E eu reconheço, na verdade, que o que está faltando é realmente essa discussão a nível de Brasília, de enfrentamento mesmo. Não dá para o Ministério da Saúde dizer simplesmente que não vai mais financiar os leitos de UTI de alta complexidade. Não dá para dizer isso, não dizer que não vai mais habilitar. Então, e a partir daí, a SES dizer que não tem dinheiro para continuar. Porque aí fica uma situação muito ruim, claro. Se não tem, alguém vai ter que providenciar isso. E aí acaba sempre os municípios tendo que abrir mão das suas receitas. Os municípios pequenos vão ter despesas. Aquilo que a SES está dizendo, que vai ter um aumento da demanda por UTIs, é claro que com a falta de vacinas também que nós estamos observando, e o retardo na vacinação da população brasileira, significa que essa pandemia vai se estender tanto quanto for a nossa incompetência de vacinar rapidamente a população, principalmente por falta de vacina. Com isso, o número de indivíduos contaminados continua crescendo. E, ao continuar crescendo, nós temos que ver que, desses indivíduos, os municípios têm que dar conta de uma grande parcela deles, porque 3% vão caminhar para a UTI. Mas os restantes, os atendimentos, os exames... Nós, agora, nos municípios, estamos enfrentando fortemente a demanda dos pacientes contaminados com Covid, que agora estão apresentando sequelas, que nós vamos ter que dar conta disso também. Os custos operacionais dos municípios vão aumentar muito nos próximos meses. Tanto na manutenção do atendimento ao Covid, porque a doença, como está dito, está aumentando o grau de contágio, aumentando o número de casos positivos, e eles estão nos municípios, bem como estamos começando a receber fortemente o impacto financeiro dos indivíduos que tiveram Covid e que agora estão nos voltando para aumentar o atendimento especializado nas sequelas que esses indivíduos estão apresentando. Dessa maneira, quando o município diz que precisa partilhar esses recursos da forma como foi proposto, 70-30, e ele entende o problema do Estado, mas quer também que o Estado entenda o problema dos municípios, por isso que não houve consenso. Foi delimitado também que quando a SES apresentar um projeto, se fosse apresentado um projeto para dizer, nós vamos abrir mais tantos leitos, assim, em tais lugares, não é para manter a capacidade instalada e buscar fator de financiamento do governo federal para pagar a conta que já tem, porque essa conta todo mundo tem. Mas se fosse dito, não, nós vamos ampliar mais tantos leitos e com isso nós poderíamos ter tido uma outra discussão. Como ela não foi feita e ela não foi apresentada, não houve, como diz o doutor Manuel, não houve consenso, e eu, como membro de CIB, estou novamente reafirmando aquilo que foi pactuado pela prévia hoje de manhã, da possibilidade de divisão de 70-30. Doutor Manuel, aproveito também para fazer um comentário aqui. Parabéns ao doutor Paraná pelas colocações, sempre muito coerentes, e foi justamente o que nós discutimos hoje pela manhã. Realmente, o aumento do custo para os municípios ele tem aumentado assim de uma forma bastante intensa. Principalmente, nós montamos aqui um ambulatório pós-Covid. Você tem todas as especialidades trabalhando em cima disso e acaba sendo
é muito oneroso para os municípios, além da testagem, de todos os outros fatores que a gente tem que fazer também para tentar amenizar a proliferação e transmissão dessa doença, né? Nós estamos testando mais, a gente tem o antígeno, tem todas as situações que os municípios estão investindo bastante. Então, como não foi consensuado pela manhã, também como membro da CIB, eu voto pelo não consenso na situação, a não ser que seja no formato que nós debatemos pela manhã. A palavra continua livre, ausentes. Outros secretários que queiram se manifestar, por favor. Eu posso falar, doutor Manuel, Jainara de Portugal. Jainara, por favor. Boa tarde, Alexandre, agora secretário, boa tarde, membros de CIB, boa tarde, presidente. Eu falo em nome da CIR, da FOS. Hoje, durante a reunião, já me manifestei e gostaria de reforçar que realmente não houve consenso, não houve aprovação da proposta da SES, por conta de que aqui na região, muitos municípios tiveram que fazer o aporte em seus hospitais para manter os leitos de UTI até o momento da habilitação e após a habilitação, enfim, passou a ser do Ministério. Mas alguns municípios tiveram que fazer aporte também aos leitos clínicos, porque os hospitais nos afirmam que não receberam o custeio que o Estado pactuou que faria. Então, os municípios tiveram que aportar seu recurso nesses hospitais de leito clínico. Então, nesse momento, o recurso viria para auxiliar nesse aporte financeiro por parte dos municípios. E realmente concordo com o doutor Paraná, sempre muito sensato. Estamos tendo muitos gastos com os pacientes de PCOS de Covid. Entendemos com certeza que a dificuldade financeira que os municípios enfrentam é ainda maior no Estado, porque mas acho que realmente tem que ser feito uma partilha e que a União realmente precisa responder aos Estados. Obrigado, Jainara. Mais algum componente? Então, de parte do COSENS, essa foi a posição de hoje de manhã, por parte da imensa maioria. Secretário Alexandre. Ok, obrigado, presidente Manuel. Na verdade, a expectativa é que talvez a gente pudesse trazer esse assunto para a pauta, mesmo ele não estando em pauta, em função de se tratar recursos, né? Que são importantes tanto para municípios como para o Estado, né? Mas como na própria prévia eu já não tinha tido o entendimento, né? Eu digo a prévia reunião da Câmara Técnica, então nós vamos esperar, né, que a gente faça um bom alinhamento entre municípios e Estado e a gente consiga trazer isso para a próxima mesa CIB e pactuar esse recurso que é tão importante para todos nós. Certamente nós vamos, dentro das áreas técnicas nossas da SES, fazer o levantamento de todos os nossos custos para apresentar argumentos, né, e avaliar essa proposta dos municípios de 70%, 30%, e a gente espera que daí na Câmara Técnica, que é um espaço de discussão técnico, a gente consiga apresentar esses números a vocês, municípios, e que a gente consiga, assim, daí tratar esse recurso na próxima mesa CIB, tá bom? Muito obrigado. Passamos ao item 4.2, ofício para o Ministério da Saúde sobre o desabastecimento de medicamentos que são fornecidos pelo Ministério da Saúde. Secretário Alexandre, eu peço perdão pela intervenção, mas eu preciso consultar a Carmen, porque existe um prazo estabelecido pelo Ministério para que seja deliberado esse valor de 32 milhões, a partir do qual os recursos serão todos devolvidos se não houver deliberação e consenso. Eu quero que a Carmen possa confirmar isso, que prazo é esse, né? Tá? E, perfeito o seu apontamento, doutor. Oi? Perfeito o seu apontamento. Nós não podemos, então, em hipótese alguma, perder esse recurso. Isso, tá? Eu acho que... Carmen, você tem esse prazo para nos informar? 28 de fevereiro, doutor Ramon. Quanto? 28 de fevereiro. Temos 10 dias. Nós temos 10 dias. Nós temos 10 dias para chegar a um consenso ou os valores serão integralmente devolvidos ao Ministério da Saúde. Tá? Segunda colocação importante. Tá?
Eu entendo os municípios catarinenses, né? Mas, até 15 de janeiro, no boletim da Secretaria de Governo da Presidência da República, só do Fundo Nacional de Saúde, recurso rubricado para Covid, sem contar a Lei Complementar 173, medidas provisórias várias, antecipação de fundos de participação. Vamos falar só do Fundo Nacional, valores FAF-Covid, tá? 1.270 bilhões a Santa Catarina, 327 milhões e 950 mil para o Estado, 942 milhões 840 mil para os municípios. Então, os municípios receberam recursos, porque, eventualmente, as falas, elas podem trazer uma interpretação de que os municípios receberam pouco recurso, mas, sem agredir ninguém, não me entendam mal, o Estado recebeu 1/3 do que os municípios catarinenses no conjunto receberam, tá? Então, são essas duas impressões que eu queria trazer para as pessoas. E aí não se trata de uma questão de transparência, isso está publicizado, né, pelo Ministério, está publicizado pela Secretaria de Governo da Presidência da República, e os nossos valores repassados aos hospitais, eles também, eles são públicos, ok? Muito obrigado e desculpem a interrupção, secretário Alexandre. Mas secretário Alexandre. Pois não, doutor Ramon. Doutor Manuel. Hoje de manhã falamos na prévia de que estaríamos dispostos a fazer uma outra na próxima semana. Hoje estamos a 18/7/25, pode ser até antes, fazer uma outra CIB para fazer a deliberação especificamente disso, desde que, de fato, a Secretaria de Saúde preencha as lacunas que ficaram na cabeça, vamos dizer assim, de uma boa quantidade dos secretários municipais de saúde. Se isso acontecer, a gente pode fazer uma nova CIB para não perder o prazo. Presidente Manuel, demais senhoras e senhores gestores, né, seria uma lástima, né, e nós realmente atestarmos a nossa incapacidade enquanto gestores, se no momento tão grave do enfrentamento da pandemia, nós termos que devolver uma cifra tão expressiva que nem essa de 32 milhões ao Ministério da Saúde. Então, isso realmente é inadmissível, né? Me parece, né, que ainda esse assunto, os números não estão bem claros para ambas as partes. Ouvimos aí, nós fizemos a nossa consideração enquanto Estado, os municípios também fizeram as suas considerações. Me parece que a gente ainda tem alguma coisa. Então, eu também concordo, presidente Manuel, que a gente faça uma CIB extraordinária semana que vem, né, antes do prazo de final, para a gente comunicar ao Ministério da Saúde sobre a deliberação desses recursos. E durante essa semana aí eu vou pedir para a Lourdinha aí marcar uma câmara técnica, né, onde a gente possa discutir e debater esse único assunto com esse único propósito para a semana que vem, daí nós fazermos uma extraordinária. Se esse é o entendimento do COSEMS, também é o entendimento da SES, e que a gente tenha aí a melhor resolução dessa situação. Ok, era isso. Eu concordo com a proposta, acho que a gente precisa fazer, mas só ressalvando, se não houver acordo ou se não há o consenso, não é só culpa dos municípios. O consenso é quando os dois tentam se entender e um não simplesmente reafirma sua única posição. Então, o que nós entendemos é que a gente precisa continuar discutindo, mas, novamente, quando foi feita a explanação por parte do Dr. Ramon, se não me engano, dos recursos federais vindos para os municípios e para o Estado,
lá também foi feita essa composição, 70% para os municípios, 30% para o Estado. E é assim que está ocorrendo com os recursos de uma maneira geral, porque é assim que é a distribuição nacional. Por isso que a nossa proposta 70-30 não é uma proposta absurda, é uma proposta maneira, inclusive, como o Ministério da Saúde vem tratando a disponibilidade dos recursos MAC. Dessa maneira, a gente espera sim que o Estado também tenha sensibilidade para a sua proposta, desenvolver sua proposta para a reunião da semana que vem. Era isso. Ok, então, nós, sobre o item, mais alguém queira se manifestar, presidente Manuel, por parte do COSEM, sobre esse assunto? Não, acredito que o doutor Paraná falou tudo. Tá ok, muito obrigado. Então, o ofício para o Ministério da Saúde sobre o desabastecimento de medicamentos que são fornecidos pelo Ministério da Saúde. Quem é que vai falar sobre isso? Lourdinha. O Alexandre. Tem alguém? Carmen, alguém da DIAF? Não, olha só. Não, o Alexandre, esse ofício foi discutido na Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica e aí foi solicitado que passasse na CIB para ir encaminhado pela CIB para dar mais uma força, um suporte, que outra vez nós já encaminhamos isso para o Ministério também, porque como está tendo desabastecimento, só para eles, assim, para ver que a gente está acompanhando isso, não tem? E aí a CIB dá um amparo legal e um apoio maior, né, para poder mandar esse ofício. Então, foi escrito esse ofício, a gente colocou aqui na CIB para ir com as assinaturas dos coordenadores da CIB para o Ministério da Saúde. Ok, presidente, doutor Manuel, tens alguma consideração sobre? Hoje de manhã na prévia foi muito bem explicado isso pela técnica Luciane e houve consenso por parte de todos nós. Tá ok, então o ofício vai ser assinado por ambos os coordenadores, né? Reforçando essa posição do Estado de Santa Catarina com relação a esse possível desabastecimento de medicamentos. Documentos recebidos, Lourdinha, temos algum documento recebido na Secretaria? Não, o que eu estou recebendo, eu já estou fazendo os encaminhamentos, tá, Alexandre? Não estou mais esperando agora. Tá ok, obrigado. Informes 5.1, encontro de contas das cirurgias eletivas do segundo trimestre de 2020. Alexandre, acho que só está errado ali a data, que a gente já fez o encontro de conta das cirurgias eletivas de novembro, a gente apresentou em Câmara Técnica e já conseguimos incluir também em dezembro. Então, está no site da SES, quem quiser como ficou o seu encontro de contas, é só acessar ali, qualquer manifestação, contestação, segue no mesmo fluxo, mandando para a gente que a gente reavalia. Também que não está ali, é que a gente já encaminhou também o ofício ao Ministério da Saúde das cirurgias eletivas, com o anexo 2 da deliberação, o manejamento para cada gestor e a meta física de cada um. Então, a gente também já encaminhou para o Ministério, o prazo era até final de fevereiro, e a gente já encaminhou. Ok, obrigado. Item 5.2, deliberação 8, CIB 2021, incluindo o procedimento de oftalmologia para pacientes com necessidades. Também pela manhã foi comentado e isso aí foi amplamente consensuado. Ok, obrigado, presidente, doutor Manuel. Item 5.3, inclusão dos procedimentos de fístula para TRS, que ainda está em estudo. Foi pedido para incluir no item anterior também a odontologia hospitalar, né, para esses pacientes. Hoje foi um pedido pela manhã também. Bem lembrado, Camille. Não entendi, Camille. Colocar na campanha também a odonto? A odonto. Um prêmio? Sim. Que ninguém faz, né, Grace? O problema é o profissional, né? Tem que ser Grace, um odontólogo e eles não têm. Grace, não, só ia lembrar para te esclarecer porque que ainda não foi incluída a fístula ali na deliberação, tá? Tu esclarece? Esclareço. A fístula a gente ainda está em estudo lá pelo planejamento, eu não sei se a Carmen quer se manifestar.
a questão do prêmio, né? A gente está vendo qual vai ser o prêmio, já foi consensuado que realmente vai ser incluído na campanha desses dias eletivos, e a gente vai fazer uma retificação da deliberação, é um procedimento FAEC, mas não tem prêmio, então ele não está na campanha, ele é FAEC, ressarcido pelo Ministério, mas não tem prêmio. Também é uma demanda grande que a gente tem, que eram as clínicas que faziam, não tem mais fazer, então a gente está tudo no planejamento para a gente ver o melhor prêmio possível. E daí essa inclusão da odonto, não sei se vocês vão se manifestar, o COSEMES, pela inclusão, porque daí a gente também precisa fazer um estudo, né? Falou-se hoje de manhã da necessidade do acompanhamento da anestesia para que esses procedimentos pudessem ser feitos. É que a odonto não é uma cirurgia, né? A gente teria que ver se inclui ou não nas eletivas. Limpeza, mas você não consegue fazer um procedimento se não fizer anestesia. Carmen? Eu acho que poderia baixar para estudo essa questão, até porque tem uma reunião agora lá do Grande Oeste, que eu estou aqui vendo se vai dar tempo, que começa daqui a pouquinho, que talvez o secretário Alexandre pudesse estar coordenando, vai ter a vice-governadora também. E como isso não foi discutido, a gente podia baixar para estudo e trazer na próxima. Nós vamos fazer uma extraordinária, qualquer coisa a gente já traz o valor da TRS, complemento, e para agilizar também, né? Não deixar passar até o próximo mês. O que vocês acham? Poderia, Grace? Sim, Carmen, sem problema. Eu acho que até a Gear já estava vendo quanto é que custava, quanto que a gente poderia colocar de prêmio, e daí essa questão da odonto a gente não sabia, então a gente pode também começar a fazer o estudo. Essa seria a minha sugestão, presidente, doutor Manuel, que a gente avalie isso, né, e encaminhe dentro da Câmara Técnica e venha para a próxima reunião CIB, né, é uma deliberação, então... Sim, a próxima reunião normal, né? Temos que fazer o rito normal, né? Oi, Alexandre. Oi, Alexandre. Oi. Como já está se coordenando, vamos deixar, então, já acertado para o dia 25, é quinta-feira que vem, a reunião, porque daí se tem que mandar até final de semana para o Ministério, né? Presidente... Dia 25. Presidente, doutor Manuel, podemos agendar? Podemos agendar. 25 não fica muito apertado? Mas tem que chegar no Ministério no dia 26, pessoal. Tem que chegar no Ministério e o prazo final para a deliberação é dia 26. 26, isso mesmo. Carmen, se nós fizermos a reunião no dia 25 extraordinária, a gente tem tempo hábil para mandar para o Ministério? Tem. Presidente, doutor Manuel, deixamos pré-agendada, então, a reunião extraordinária dia 25, às 13 horas. Dia 25. Se a Carmen diz que dá tempo, então tudo bem. Tranquilo. Então, eu vou pedir para a secretária executiva, Lourdinha, fazer os encaminhamentos, né, Lourdinha? E também para que a gente marque uma outra data para nós, enquanto municípios e estados, sentamos, né, e discutimos isso para trazer para a mesa de pactuação. Ok? Encerra todos os nossos... Secretário Alexandre, rapidamente só, é que muitos secretários estão pedindo para depois, numa próxima reunião, poderem participar como ouvintes dessa nossa reunião, né? Foi aberto, depois de um tempo aqui, a participação de todos, e aí acho que fica uma discussão depois para que a gente faça, como nós já fizemos em alguns outros momentos, como assistente, né? Apenas para assistir, não falar, né? Eles acho que têm um direito e acho que é bem importante para todos nós. Obrigado. Dyson, doutor Manuel, nosso presidente do COSEMES, né? Da parte da SES, nós não vemos problema nenhum nisso, muito pelo contrário, né? As reuniões CIB, elas impactam diretamente nas ações de todos os municípios do estado de Santa Catarina, então, nada mais justo que os gestores, e a gente até fomenta isso, né? Que os gestores participem e tenham ciência de tudo que está acontecendo e está sendo pactuado, porque são ações, estratégias que vão ter a finalidade lá no município. Então, só o que tem que ficar bem claro para todos, né? E daí não é uma posição desse secretário e da SES, assim como o COSEMES, na pessoa do seu presidente e seus membros,
é que a CIB ela tem um regulamento interno. E esse regulamento interno prevê que quem tem voz e voto são os membros titulares, né? Então, o que aconteceu, e talvez isso tenha gerado esse tipo de situação, que a gente antecipadamente já pede desculpas, se causou algum desconforto e constrangimento, é que em algumas reuniões extraordinárias nós tivemos situações onde pessoas da imprensa usaram a palavra, pessoas, né, que não têm o conhecimento necessário e nem o direito, né, em função do regimento interno que a CIB tem. Então, eu não vejo problema nenhum de todos participarem, mas que todos tenham ciência, né, que a palavra, ou seja, o direito de se manifestar a respeito dos assuntos, ele é exclusivamente dos membros CIB, né? Os seus coordenadores e os seus membros representando o COSEMES e representando a Secretaria de Estado da Saúde. Sem problema algum, e a gente antecipadamente pede desculpas se causou algum constrangimento e, né, alguma situação que não foi a contento de todos os gestores, tá? Presidente Manuel. Como presidente do COSEMES, eu não posso ser contra uma medida dessa. Os secretários devem efetivamente acompanhar as falas e os trabalhos, mas, né, desde que obedeça estritamente às recomendações que foram dadas agora pelo amigo Alexandre, nosso ex-presidente, agora secretário, porque, de fato, numa reunião como essa, onde se decidem destinos de populações inteiras através dos atendimentos de saúde, a gente não pode ter a imiscuição de pessoas que não estejam diretamente relacionadas a isso para conseguir uma manchete ou para perturbar o ambiente ou simplesmente na tentativa de aprender algo. Desde que se mantenham como ouvintes, não há nenhum problema. Oi, Alexandre. Oi, Lourdinha. Oi. Olha, o doutor Eduardo lá já encaminhou a minuta para mim. Vocês querem que ele apresente aí de novo, mostre aquela final das vacinas antes de terminar? Eu acho que seria interessante, isso eu ia dizer. O Eduardo, acho que já está na sala. Posso apresentar agora, então? Pode sim, Macário, faça favor. Eduardo, pode. Tá, vou fazer rapidinho aqui, por favor, a versão final. Então, estão vendo? Deixa eu só tentar ampliar aqui para deixar um zoom aqui mais claro. Então, é o texto de praxe, considerando que até o momento não temos doses suficientes para aplicar na totalidade do Estado, a CIB aprova as orientações para a continuidade da campanha de vacinação contra a Covid no Estado de Santa Catarina para os trabalhadores de saúde. O primeiro item, a vacinação dos trabalhadores de saúde deve ser continuada, observando-se os critérios de priorização elencados nas deliberações 2 e 3 e a quantidade de doses disponíveis em cada município, que reitera, né, os critérios da linha de frente que deve ser vacinada. Item 2. Os municípios que já concluíram a vacinação dos trabalhadores de saúde elencados nas deliberações 2 e 3, a partir do recebimento de novas doses destinadas aos trabalhadores de saúde, deverão incluir os seguintes grupos a partir dos seguintes critérios de priorização. 1. Trabalhadores de saúde que atuam na área de vigilância de saúde, epidemiológica, sanitária e laboratorial. 2. Trabalhadores de saúde que atuam em clínicas, hospitais, ambulatórios, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde. 3. Acadêmicos da área de saúde em estágio curricular que atuam em hospitais e unidades de atenção primária, clínicas e congêneres. 4. Demais trabalhadores de saúde, incluindo autônomos. Observação 1. Para cada um dos grupos de trabalhadores de saúde elencados acima, considerando somente aqueles da ativa, deverão ser observados os critérios de estratificação listados abaixo, devendo ser seguida esta ordem até que todos os trabalhadores de cada grupo sejam contemplados antes de passar para o grupo seguinte. Aí, 60 anos ou mais e portadores de comorbidades, independente da idade. Desculpa, vou só ajeitar aqui.
Aí depois, 50 e 59 anos, 40 e 49 anos, 30 a 39 anos e menores de 29 anos. Observação 2. A descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a Covid-19 está descrita na segunda versão do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid, disponível no site tal. Observação 3. Para fins de comprovação de vínculo com a unidade de saúde ou estabelecimento de saúde, o trabalhador de saúde deverá apresentar declaração de vínculo empregatício com o estabelecimento ou declaração da chefia do serviço contendo o número do CNES. No caso de trabalhador autônomo, poderá ser apresentada a guia de recolhimento do ISS. Além, lógico, eu não coloquei aqui porque é evidente um documento com foto para comprovação da idade, mas se vocês quiserem eu posso colocar aqui. E observação 4, a vacinação dos trabalhadores de saúde ocorrerá de forma paralela com os demais grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, até que todos sejam contemplados, até que todos os trabalhadores, né, sejam contemplados. Eu queria saber se tem alguma observação. Ou se... Obrigado. Acredito que tudo aquilo que tinha sido comentado foi retificado pelo senhor. Ok, obrigado, doutor Manuel. Então, obrigado, Macário. Fica pactuado, então, dessa forma, essa deliberação. Findado aí todos os assuntos que nós tínhamos em pauta, eu passo a palavra ao presidente do COSEMES, doutor Manuel, para fazer as suas considerações finais. Colegas secretários, desejo a todos um excelente fim de semana, que todos pensemos bem a respeito disso e estejamos dispostos a consexuar de uma forma que seja do agrado de todos ou da maioria para a próxima reunião, que já fica estabelecida para o dia 25. E era só isso. Ok, obrigado, Manuel. Sejam felizes, não posso esquecer. Ok, obrigado. Da mesma forma, agradeço aí ao presidente do COSEMES, doutor Manuel, nosso querido amigo, aos membros CIB COSEMES, ex-colegas meus, né? A todos os gestores e gestoras de saúde do Estado de Santa Catarina, aos gestores novos, né, que estão se somando a esse exército. Tenham força, tenham persistência, é disso que nós precisamos, né, para construir essa história que é tão importante, né, para todo cidadão catarinense, porque nós temos a responsabilidade de cuidar da saúde deles. Agradecer a todos os superintendentes, aos técnicos da SES, e desejar a todos vocês aí um bom dia, né, que todos nós tenhamos saúde, nos cuidamos, continuamos pedindo para a população nos ajudar, porque a situação exige cada vez mais isso. Só o serviço técnico, só nós, profissionais de saúde, atuando nas suas diversas áreas, nós sabemos que não será suficiente. A nossa população, de alguma forma, tem que nos ajudar e tem que contribuir, porque senão nós teremos momentos difíceis, como a sociedade do Oeste de Santa Catarina tem passado os últimos dias. Então, agradecemos a presença de todos, senhores e senhoras. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Amém.